A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do primeiro trimestre do ano de 2023, que tem por título o avivamento e a missão da igreja. A igreja precisa estar avivada para cumprir a sua missão de fazer a obra de Deus, levar o evangelho a toda criatura, ganhar vidas, almas para o reino de Deus. E para isso precisa estar cheia do Espírito Santo. O texto áureo que se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 nos diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A palavra de Deus aqui corta reto. O evangelho será pregado. A missão de cada um, de cada crente, é levar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, porém, quem não crê já vai ser condenado. Quem não crê será condenado. É a palavra de Deus. A verdade prática, nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. A igreja de Cristo precisa estar sempre avivada para o trabalho, para levar o evangelho a toda criatura. E o crente também, para permanecer em pé, permanecer fiel na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, na mensagem do Senhor, para conservar fiel de pé, é preciso buscar o avivamento. É preciso ler a Bíblia, é preciso estudar, é preciso orar, jejuar, estar em constante busca para não cair. Nesses tempos é preciso buscar a cada dia. A igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados como resultado do grande avivamento espiritual. Como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa estar mais e mais avivada. Estar cheia do Espírito Santo. O crente, quando está cheio do Espírito Santo, está avivado. Ele tem sede de levar a palavra. Ele tem ousadia em pregar. E ele deseja mais e mais falar de Jesus, falar da salvação. É preciso o crente estar avivado. O avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos. Vamos ver agora, depois da ressurreição de Cristo, que os discípulos ficaram. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante os seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos.
abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. Marcos 16, versículo 10 ao 13. A aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes diz: paz seja convosco. Eles pensavam que viam algum espírito, não estavam acreditando que era Jesus. Até que Jesus lhe mostrou as mãos e os pés furados. Lucas 26, 40. Mesmo assim, eles não creram que era Jesus ressuscitado. Mesmo Jesus mostrando as mãos, mostrando os pés furados, eles não creram que era Jesus ressuscitado. O avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Esses sinais estão à disposição de todos os que crerem, e todos os tempos e lugares, em todos os tempos. Depois de Pentecoste, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual, indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. O crente precisa estar avivado para levar a mensagem de Jesus. O avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecoste, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo. Começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa. Mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. É preciso pregar o evangelho fora dos templos, fora das quatro paredes. Levar o evangelho de Cristo é nas ruas onde a gente mora, no bairro onde a gente mora, na cidade onde a gente mora. Não somente ali dentro daquele templo de quatro paredes onde a gente vai para adorar e cultuar o Senhor. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório.
O crente precisa levar a palavra, seja na escola, seja no trabalho, na rua onde passa, onde houver uma oportunidade. O crente avivado precisa pregar o evangelho. E para isso é preciso estar em comunhão com Deus, estar cheio do Espírito Santo, estar sempre avivado. O mundo precisa ver a diferença do homem que serve a Deus, do homem que não serve. O crente precisa ver, estar com essa chama acesa sempre em sua vida. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro da ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e as Samarias, a seres alcançadas pelo trabalho da evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade condicional para expressar nossa fé e proclamar o evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Que nós possamos, estar sempre avivados, cheios do Espírito Santo, para continuar levando essa mensagem de Cristo e ganhar vidas para o reino de Deus. Em Atos 1:8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até aos confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. Primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Atos 13, versículo 1 ao 3. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Deus levantou, continua levantando homens, levantando missionários para levar o seu evangelho. E com isso o evangelho está sendo pregado. Vidas estão se rendendo aos pés de Cristo. É o preparo para a vinda de Cristo. Cristo está voltando e a igreja precisa continuar pregando, levando essa mensagem de salvação. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou David Livingstone,
ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que espalharam para outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China de 1853 a 1905 e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até aos confins da terra. Atos 1:8. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes e dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3.2. O crente avivado. Nós precisamos buscar o avivamento. O crente avivado, ele faz missão. A missão é feita em ir. Tem aqueles que vão para outros países levar a palavra, ou mesmo dentro do Brasil, né? Levar o evangelho, vão como missionários. Tem os missionários que levam a palavra. Temos também outra maneira de fazer missão, de ajudar o missionário, ajudar a palavra de Deus chegar àquelas cidades que ainda não conhecem a Cristo. É contribuindo que o missionário que foi precisa se alimentar, precisa se vestir, tem que suprir suas necessidades dele e da família. E para isso precisa ter uma renda. Então, podemos fazer missão, contribuir na missão. E o crente que está avivado, ele tem desejo, tem prazer de ofertar, de ajudar o irmão que está lá no campo, pregando, buscando vidas. E a outra forma também, orar. Sentir aquele desejo de orar, para que Deus continue abençoando e dando força ao missionário que foi ao campo. Todos nós podemos ajudar na missão. É ir, é ofertar, é orar. Mas para isso, precisa estar avivado. Precisa ter desejo de estar cheio do Espírito Santo. O crente avivado tem desejo nas almas, que as almas venham, se rendam a Cristo.
precisamos fazer missão. Fazer missão. Ganhar vidas. Que a volta de Cristo está breve. Cristo está voltando para buscar a tua igreja. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo, com a missão da igreja. O crente avivado, ele é compromissado. Ele sente desejo de fazer a obra, tem compromisso na obra. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, a demonstração de avivamento espiritual, uma com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. O crente avivado, ele sente prazer, sente vontade de ajudar na obra. Ele contribui com os dízimos, contribui com as ofertas, tem prazer de ajudar. Se ele não vai, não tem aquela chamada de ir, ele tem aquele desejo de ajudar quem for. Ele ora pelos missionários, ele ora pela obra, para que Deus vá limpando todos os caminhos, todos os empecilhos, todos os obstáculos, para que a obra de Deus continue se expandindo e vidas vão sendo salvas pelo poder do Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nós possamos continuar buscando mais e mais a presença do Senhor, buscando mais estar perto do Senhor, ter desejo de trabalhar na obra. Que cada um é útil na obra de Deus. Muitas vezes há pessoas que falam: mas eu não sei louvar, não sei cantar, não sei pregar, mas sabe falar de Cristo, dá testemunho de vida salva. E muitas pessoas já foram salvas através de testemunho na vida do crente. É preciso fazer a obra, fazer o que Deus colocou em nossas mãos, fazer com amor, com prazer e com responsabilidade. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, abençoando a nossa família e que nós a cada dia buscamos mais e mais a presença do Senhor. Fique com Jesus. Deus te abençoe.